Propósito da vida do apóstolo Paulo, o sentido da sua vida era engrandecer a Cristo, era tornar Cristo maior, era enaltecer o Senhor Jesus. Veja o texto de Filipenses, capítulo 1, versos 19 e 20. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Comprometimento de Paulo para engrandecer o Senhor Jesus Cristo valia tanto para a vida como para a morte. Com esse nobre objetivo, Paulo teve a vida repleta de tribulações. Vou ler o texto de 2 Coríntios, dos versos 23 a 27, onde o apóstolo Paulo narra as tribulações as quais sofreu. Escrevendo aos Coríntios, relatou em detalhes os sofrimentos que havia enfrentado. Em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios e em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes em frio e nudez. Veja, irmãos, é uma lista enorme de tribulações, de problemas, uma lista enorme de aflições que o apóstolo Paulo sofria, mas sofria o quê? Por amor ao Senhor Jesus Cristo. Esse era o sentido da sua vida, era o objetivo da sua vida, engrandecer ao Senhor Jesus Cristo. E quando ele sofria todas essas agruras, ele estava testemunhando do Senhor Jesus Cristo. Além disso, ainda, veja, Paulo se preocupava com as igrejas. Paulo se preocupava com seus filhos na fé. Veja 2 Coríntios 11, 28, que é o verso que segue a esses que lemos agora mesmo. Além das coisas anteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Paulo se preocupava com as igrejas que ele havia fundado. Paulo se preocupava com as igrejas que ele não tinha fundado, assim como a igreja de Colossos, mas que tinham sido fundadas por missionários, que tinham aprendido com ele a honrar a Cristo. Qual era o relacionamento de Paulo, então, com as igrejas? Qual era o relacionamento de Paulo com os membros? Como ele considerava os membros das igrejas? Como ele considerava os cristãos da igreja cristã nascente? 1 Coríntios 4, 14 e 16. Ele diz assim: vocês são meus filhos amados, sou vosso pai espiritual em Cristo, e vos anunciei as boas novas do Evangelho. Portanto, sede meus imitadores. Texto de 1 Tessalonicenses 2, 10 e 11. Ele trata a cada um como um pai trata os seus filhos. Veja, uma relação paternal. O apóstolo Paulo tinha uma relação paternal com os seus filhos queridos, como ele diz em Gálatas 4:19. Ou como ele disse, se referindo a Onésimo, na carta a Filemão, era o pai da fé. Se considerava o pai na fé de Onésimo. Assim como Jesus, que não poupou nada para nos salvar, Paulo estava disposto a gastar e se deixar gastar em favor dos irmãos da fé. Paradoxalmente, quanto mais as ações de alguém se assemelham às de Jesus, menos essa pessoa é amada e valorizada. Veja o texto do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,12. E todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Meus irmãos, a Bíblia nunca diz que seguir ao Senhor Jesus vai ser fácil. Você não vai ter problemas, você vai ter um salvo-conduto na vida se você seguir a Jesus. Pelo contrário, a Bíblia diz, assim como acabamos de ler,
todos aqueles que quiserem seguir a Jesus, que quiserem representar a Jesus, que tiverem enaltecer, engrandecer ao Senhor Jesus, como o apóstolo Paulo fazia, vai ter perseguições. Ainda assim, a fidelidade dos cristãos talvez seja a maneira mais poderosa de glorificar a Deus e revelar a verdade do Evangelho. Veja Filipenses 1:7. Peço por todos vocês com alegria. Tenho vocês no coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na minha defesa e a confirmação das boas novas. Paulo se sentia confortado com o apoio que a igreja de Filipenses lhe dava, os membros de Filipenses lhe davam. Esse era o compromisso do apóstolo Paulo, engrandecer a Cristo. Qual é o nosso compromisso? Nós somos cristãos, não? Somos cristãos adventistas do sétimo dia, participamos da igreja cristã, da igreja mundial, participamos da igreja local. Mas individualmente, qual é a nossa participação no engrandecimento de Cristo? Os nossos vizinhos podem olhar para nós e falar assim: veja, aquele é um bom cristão. E dessa maneira enaltecer a Cristo, engrandecer a Cristo. Podem os nossos parentes falarem assim? Podem os nossos primos, os tios? Pode o cônjuge falar isso? O meu marido ou a minha esposa realmente vive de acordo com a vontade do Senhor Jesus, engrandece ao Senhor Jesus. Devemos pensar muito, irmãos, nós somos cristãos. Isso quer dizer, nós devemos testemunhar de Cristo, assim como o apóstolo Paulo, engrandecer ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós, para que o nosso comportamento, para que as nossas atitudes possam, cada uma delas, engrandecer a Cristo. As nossas atitudes comerciais, as nossas atitudes políticas, as nossas atitudes sociais, as nossas atitudes de entretenimento, de lazer, todas elas possam engrandecer ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque aprendemos na Bíblia que podemos e devemos engrandecer ao Senhor Jesus. Queremos que o Senhor faça isso conosco, por favor, para que as nossas atitudes, a nossa vida, o nosso comportamento, para que os nossos caminhos engrandeçam ao Senhor Jesus. É o que peço para mim e para cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, amanhã vamos continuar estudando a lição da Escola Sabatina. Deus abençoe a todos. Tenham um bom dia.